O objetivo desta aula é revisar a teoria introdutória da termodinâmica. Termodinâmica é o ramo da física que estuda as causas e os efeitos de mudança na temperatura, pressão e volume. Mas até chegar lá, a gente vai estudar a termometria. E o que é essa termometria? É a parte da termologia voltada para o estudo de quê? Da temperatura, dos termômetros e das escalas termométricas. Esse assunto ele já foi estudado, isso aqui é a mera revisão. Para estudar a temperatura, primeiro a gente tem que saber a diferença entre sensação térmica, temperatura e calor. As sensações obtidas no tato é aquela que você diz que é quente, que é frio, que é morno, que é gelado. Essas palavras caracterizam o que hoje a gente sabe que são conhecidas como sensações térmicas. Essas sensações térmicas são relativas à pessoa que as sente, bem como às condições que ela se encontra. Como essas sensações elas são variáveis, elas não são consideradas para medir a temperatura. Então, por exemplo, em Araguaína, hoje, a temperatura estava de 34 graus, umas 4 horas da tarde, e a sensação térmica estava também equivalente, 34 graus. Já em Mossoró, uma temperatura de 37 graus, a sensação térmica estava de 46. Por que ocorre essa distorção? Devido à quantidade de vento no local, devido à umidade do ar e devido às relações culturais. Como eu falei, depende também das pessoas, né? E o que é temperatura? Temperatura é a grandeza física que vai medir o grau médio de agitação das moléculas. Então, quanto maior for o grau de agitação, maior será a temperatura. E quanto menor for o grau de agitação molecular, menor vai ser a temperatura. Isso vale para ambos os casos. A gente tem que entender que o nosso corpo ele é feito de átomos, né? E é feito de moléculas, de partículas menores, e essas partículas também têm movimento. E a agitação dessas partículas que define a nossa temperatura. Aqui eu coloquei um experimento, inclusive vai no roteiro de vocês esse mesmo experimento, em que nós temos um recipiente com água quente e um recipiente com água fria. Ambos têm a mesma quantidade de águas, mas estão com temperaturas diferentes. As moléculas de água estão mais agitadas na água quente do que na água fria. Se eu pegar ambos os recipientes e despejar essas águas em temperaturas distintas em um outro recipiente maior, onde eu vou misturar ambas as águas, o que vai acontecer? Ocorrerá uma transferência de energia, né? Como a água quente tinha mais energia que a água fria, em questões de movimentação molecular, agitação térmica, quando eu misturá-las, essa energia será transferida. E isso equivale a dizer que o calor, então, é essa energia transferida, é essa energia que está em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Essa propagação, essa transferência de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura ocorre espontaneamente, tá? Vai ocorrer espontaneamente, não é um sistema forçado, é um sistema espontâneo. E onde é que acaba o calor? Porque calor não é eu dizer, nossa, como tá quente, tá errado dizer isso. Calor a gente não consegue possuir. Calor é uma energia em trânsito. Eu não posso possuir o calor. Então, dizer que eu estou com calor está errado. Quando que acaba, então, essa transferência de energia? Porque tem um limite, lógico, vai acabar. O equilíbrio térmico ocorre, então, quando dois ou mais corpos, né, com diferentes temperaturas, após algum tempo em contato, eles terão a mesma temperatura, alcançarão a mesma temperatura. Nesse momento que ocorreu o equilíbrio térmico, cessa a transferência de calor. E é daí que vem, então, a lei zero da termodinâmica, que diz que se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então esses corpos estão em equilíbrio térmico entre si.
Uma aplicação prática para isso no nosso cotidiano é o próprio uso do termômetro para verificação de febre. Principalmente aqui no nosso estudo, a gente vai dar ênfase ao termômetro clínico. O termômetro clínico, ele tem um bulbo aqui de vidro que suporta uma substância química. Aqui nós temos então a região metálica que vai entrar em contato com um terceiro corpo, que é a pessoa. Depois de um tempo, os 3 corpos terão a mesma temperatura e é aí que eu consigo mensurar se a pessoa está com febre ou não.